Olá, boa noite, colegas enfermeiros. Sejam bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, eu me chamo Sinara Mello, sou enfermeira e sou mentora de gestão de negócios e marketing digital para enfermeiros. E faço parceria aí com a enfermeira Cláudia Dinardi, onde a gente ajuda enfermeiros a transformar o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência na enfermagem em produtos digitais, em cursos online, e-books, e a gente também ensina a utilizar estratégias de marketing digital para você divulgar os seus produtos e conseguir aí ter um faturamento de 5 a 10 mil reais. Então hoje na live eu vou trazer um convidado especial que é o Patrick Oliveira. O Patrick ele é enfermeiro, né? E ele tem um canal aqui no Instagram e lá no YouTube que se chama Enfermeiro de Valor, né? Inclusive, Patrick já entrou aqui, já te chamo, Patrick. E a gente vai falar justamente sobre valorização da enfermagem, né? Como que o enfermeiro ele pode ser mais valorizado. E a gente ficou muito feliz com esse né, dele ter aceito esse convite e poder estar junto com a gente aqui falando com vocês sobre isso. Então eu já vou fixar aqui, tá? O tema. Oi, Camila. Olá, Maria. Olá, Thaline. Sejam bem-vindos, tá? Deixa eu fixar aqui o tema. Como o enfermeiro pode ser mais valorizado. Então a gente vai falar aqui sobre valorização. A gente gosta quando vocês participam, então conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai trazendo aqui para vocês, a gente quer saber se vocês concordam com o que a gente está falando ou se vocês discordam, é para vocês ficarem bem à vontade. Boa noite, Thaline. Então deixa eu já chamar aqui o Patrick para a gente já começar aí essa conversa, esse bate-papo. Bom, Patrick, já te mandei aqui o convite, tá? E, gente, enquanto o Patrick entra, é muito importante a gente pensar sobre valorização. Independente se você trabalha, né, dando assistência, em hospital. Olá, Patrick. Sinara, Tá me joia? ouvindo? Sim, e você? Tô ouvindo bem você. Prazer, viu? Conhecer agora você pessoalmente, né? Praticamente. O seu travando voltou. Tá bom. Tá, Pra... eu tô conseguindo te ouvir Tá direitinho. certo. Tudo certo, né? Tudo certo. Prazer é Então, todo meu. Patrick, obrigada por ter aceito aí o convite, viu? É um prazer conhecer você. Eu e a Cláudia, a gente vem acompanhando o seu trabalho, né? Você vem trazendo aí conteúdos que a gente vem achando muito interessantes. E a gente quer que você se apresente, né? Que você fale um pouco sobre o seu trabalho, né? Sobre o seu canal, conte um pouquinho a sua história aí dentro da enfermagem. Bacana. Prazer é todo meu de estar aqui. É uma oportunidade para eu cumprir com minha missão de ajudar de alguma forma enfermeiros que querem mais valor. Eu chamo de autovalorização. É uma oportunidade também de fazer boas conexões com você, com a Cláudia. Eu admiro muito o trabalho de vocês porque eu vejo em vocês muitas coisas que eu valorizo, que é propósito, que é valores. A entrega de vocês eu percebo que só pode ser feita do jeito que vocês fazem se tiver valores, se tiver princípio. É o que eu vejo que vocês fazem, o que vocês demonstram aqui, mesmo sendo pelo Instagram, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, já dá para ver isso em vocês e eu vejo isso muito. E é muito bom porque na autovalorização eu falo que a autovalorização individual ela melhora o coletivo. E é muito bom ter parceiras assim, digamos assim, amigas, espero que sim, que tem essa mente, que estão dando essa oportunidade. Me chamo Patrick, estou nas mídias Enfermeiro de Valor, mais oficialmente de janeiro para cá. Sou enfermeiro desde 2009. Acredito na autovalorização do enfermeiro, apesar de, uma época, ter desacreditado
desse tipo dessa realização. Cheguei a desistir uma época da enfermagem. E eu acho que vai ter um outro bloco para eu entrar em detalhes da minha história, né? Basicamente, de 2009 até agora, desde enfermeiro até coordenador de enfermagem, de auditoria, de assistência, gerente de unidade, gerente de assistência, me fez mudar principalmente as minhas crenças, que é a principal ideia que eu trago, que a autovalorização começa na mudança de crença. E acredito que eu tenho condições de contribuir, de ajudar enfermeiros que querem ser protagonistas de suas carreiras. O meu desenvolvimento pessoal me fez, de alguma forma, a ferro e fogo ou não, em alguns momentos ou não, buscar isso e ajudar outros colegas a terem uma visão parecida, resultados parecidos, e o resultado é da pessoa. Então, eu tenho como propósito ser uma pequena via de comunicação. Quando a gente entende algumas coisas, né? Quando a gente vê algumas coisas com uma visão diferente, é difícil desver. Sei que não tem esse termo, eu acredito. Tem coisas que não dá para desver. E uma coisa que eu já vi é que deve ser muito mais simples do que parece. Tem a ver com meus valores, eu vou falar um pouco de valores também na hora da minha história. E como eu tenho outro valor que é... primeiro, que eu acho que o conhecimento deve ser compartilhado, né? Hoje a gente está nessa era, já está muito claro para todo mundo. E não só conhecimento, mas também simplificar de alguma forma, ajudar as pessoas de alguma forma. Acho que a gente está aqui na Terra, no mínimo, para isso. E olhe lá tantas outras coisas que é possível a gente fazer. Por isso que a gente se conectou. Eu vejo que é o que vocês fazem também. A gente vai chegando numa época, eu sou relativamente novo, tenho 34 anos. A gente vai chegando numa época que fica mais seletivo, né? E é é uma das formas também de autovalorização, e espero que até o final da live eu consiga mostrar aqui, não uma fórmula e nem um passo a passo fácil, não é isso, mas pelo menos algumas ideias, alguma cronologia através da minha história de como ter autovalorização como consequência, na verdade, né? Como consequência, qualquer enfermeiro, e eu costumo dizer qualquer enfermeiro que queira, como consequência, ter realização, a sua própria valorização e, de preferência, claro, melhores remunerações. Sim, sim. Ah, Patrick, assim, primeiro, obrigada, assim, pela sua sensibilidade, né, e na forma como você vê eu e a Cláudia, a gente fica, com certeza a Cláudia também ficaria muito feliz, inclusive ela queria estar aqui agora na live com a gente, mas acabou que não foi possível. Pode ser até que daqui a pouco ela apareça aqui assistindo a gente, ou de repente ela até entre aqui. Mas, assim, muito obrigada. E a gente também sempre procura profissionais que a gente consegue sentir, né? Quando os profissionais, eles têm... A gente sempre fala muito de propósito, né? Mas a gente sente que tem outras motivações que não é só... retorno financeiro, que também é algo que, né, a gente trabalha na internet, a gente precisa disso para pagar as contas, né? Mas são coisas que vão além do material, né? Assim, a gente está vivenciando um momento aí, acaba que a pandemia ela intensificou muito. Acho que o enfermeiro ele começou a fazer essa autorreflexão sobre a atuação dele, sobre as atitudes, né, dele. Eu, por exemplo, quando eu mudei para a área do empreendedorismo, foi bem no início da pandemia, eu tinha acabado ali de entrar no sistema de plantão, assim, trabalhava no domingo, e com um salário bem reduzido, atraso salarial, e eu era muito aquela profissional que estava o tempo inteiro me queixando de tudo, assim, me queixando da falta de valorização, me queixando da falta de reconhecimento, sabe, eu sempre fui muito militante, então eu estava em todas as manifestações, e até o momento que eu fiquei por 3 anos nessa, né, de lutar, de fazer greve e tudo mais, até que chega um momento que a gente cansa um pouco,
que a gente pensa assim, caramba, que eu posso fazer além do que eu estou fazendo, né? Porque eu tô militando, cada paciente que entrava na minha consulta, eu conversava, tentava mostrar a realidade, o que estava acontecendo com a saúde, o que estava acontecendo com os profissionais, né? E eu pensava assim, não está sendo suficiente ainda, né? E aí eu tive, né, síndrome de burnout, e foi um dos propósitos também que me fizeram a buscar esse novo caminho, né? E até o momento que eu pensei, assim, peraí, né? Inclusive é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre essa autorresponsabilização também, dessa valorização, como você fala, né? Essa autovalorização, né? Eu comecei a pensar assim, peraí, o que eu posso fazer, né, da minha vida, do meu conhecimento, para mudar isso que eu tô vendo que não tá certo, né? Para mudar, eu não aguentava mais ver meus amigos também cansados, exaustos, sem conseguir visualizar outros caminhos, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a ver esses outros caminhos, ali eu já comecei a entender que eu provavelmente eu iria por esse caminho de ajudar outros enfermeiros a ir por esse caminho. Mas eu só tive mesmo essa noção quando eu comecei a praticar tudo que eu aprendi e eu comecei a ver os resultados disso. E aí eu pensei, opa, isso aqui tá dando certo, isso aqui dá certo. Então eu vou começar a ensinar isso para outros profissionais, né? Para também dar certo para outros profissionais. E assim, eu não sei se você falou que chegou uma época que você também meio que quase desistiu, né, da enfermagem, ou meio que desistiu da enfermagem. Eu acho que isso é a realidade de muitos enfermeiros. Os nossos alunos, a maioria, assim, mais de 80% dos nossos alunos quase desistiram da enfermagem. E todos eles falam, assim, a gente grava as nossas mentorias, né? E quando a gente assiste depois, a maioria fala assim na primeira mentoria. Eu quase desisti e foi aí que eu encontrei vocês e eu tive esse novo ar, né, que veio assim. E o que você pensa assim com relação a isso, essa questão da gente estar sempre se queixando, né? A gente está sempre querendo mais valorização, né? A gente sempre vai, não, porque fulano me desrespeitou, porque meu salário é baixo, porque o meu paciente, ele não quer pagar o valor que eu tô cobrando pelo meu trabalho, pelo meu serviço. Qual é o seu pensamento, assim, sobre isso? Você resumiu muito bem, né? Eu vejo que existe um véu na face da maioria dos enfermeiros, e isso vem já de um sistema, vem de uma história e tal, que, resumidamente, o que o véu faz, né? Ele é uma cortina que atrapalha a visão. Basicamente é isso. E a gente perdeu a visão essencial da enfermagem, na minha humilde opinião, na maioria dos casos. Claro que tudo que eu falar aqui de forma geral, há exceções, no entanto, são poucas exceções. Inclusive, um dos motivos de eu me esforçar e mudar meu propósito é por ver que pouca gente fala sobre isso que eu vi. Eu vejo que muita gente já percebeu também, mas poucos têm isso como missão, dão a cara, no bom sentido, para fazer isso, né? Literalmente colocam a face aqui para fazer isso. E eu tive esse véu por muito tempo, isso é comum, porque isso é muito enraizado na categoria especificamente de enfermagem, isso não é à toa, tem um sistema por trás disso. Talvez um dia eu possa entrar mais em detalhes, não aqui no seu perfil, que talvez eu sei que esse não é o motivo hoje, também para evitar polêmicas, mas eventualmente eu falo no meu. Esse sistema que está por trás, ele é totalmente diferente do que o sistema que você, como você citou na sua história, né, que eventualmente você imaginava, por exemplo. Existe uma coisa que chama bom senso, que foi o que você usou, inclusive, para parar e pensar, falar, opa, isso não faz sentido. E chegou uma hora que eu percebi que as expectativas externas que eu tinha e os motivos para desmotivar e, completando aí o que você falou, desistir mesmo da enfermagem de 2013 para 2014, eu cheguei a desistir, pedi conta, mudei de cidade, enfim, ia recomeçar ainda na área da saúde, só que com empresa de auditoria como gestão. E já eu vou chegar nessa parte, mas só respondendo que eu cheguei a pensar em desistir. E o resumo disso é que eu virei,
não teve uma virada de chave num dia determinado, mas eu comecei a buscar, quando eu percebi que não faz sentido, eu comecei a buscar, então, como reverter essa situação, né? O primeiro passo é a gente cair a ficha e falar, opa, isso não faz sentido, isso não vai trazer valorização, mesmo que o nosso egoísmo seja forte, seja grande ao ponto de a gente achar que determinadas ações externas vão valorizar uma categoria como um todo e, consequentemente, valorizar a gente. É exatamente o oposto disso, é o contrário, né? Eu acredito que a autovalorização, basicamente, é você ter valor como consequência. O nome já diz auto, né? Das suas ações, das coisas que vêm de você. E isso é que é motivador. O propósito do ser humano é ser criativo, é ser criador. A gente é filho do Criador, né? Não é à toa. Então, por isso que não fazia sentido. Por isso que não faz sentido a gente apenas cumprir um sistema, normas, rotinas e procedimentos de forma mecânica, que eu chamo da antiga enfermagem, né? A enfermagem antigamente era assim. E eu já fui assim. Então, eu comecei dizendo, e entrando um pouco da minha história, na minha história aqui, só para dar um contexto. De 2009 até 2014, eu atuava na antiga enfermagem, apesar de eu ter crescido razoavelmente naquela época. Mas como que eu atuava na antiga enfermagem? Eu só percebi isso depois que eu também tive, eu acho que burnout. Eu não parei para pensar se era exatamente isso, mas depois que eu cheguei a ter gastrite nervosa, eu estava com alguns problemas de estresse, enfim, esgotamento. A gente começa a somatizar, né? Somatizar, exatamente. Aí pedi desligamento e eu vi que a causa de eu ter saído naquela época não foi a real causa, foi consequência exatamente desse estresse. Aí eu me dei uma segunda chance. Falei, agora eu vou começar a estudar mais, buscar alguma forma de como eu posso reverter isso. Aí que veio o empreendedorismo na minha cabeça. Até então eu nunca tinha estudado nada sobre empreendedorismo, na faculdade muito menos, na minha família muito menos. Não tem história. E você já tinha pensado logo em empreendedorismo na enfermagem ou em outro setor, assim, outra área? Por conta do meu primeiro crescimento, que eu comecei dizendo que ainda assim eu cresci, comecei em 2009 como enfermeiro sem experiência nenhuma em UTI. E eu tinha recém saído da faculdade, e o interessante foi que eu passei naquela seleção, mesmo sem esperar que eu passava, porque a primeira etapa foi a teórica, eu saí razoavelmente bem, porque a matéria estava fresca, e a segunda foi a prática, a avaliação de currículos e tal, e eu não tinha nada disso. E tinha muita gente na sala que tinha currículos. Além de experiência na área de UTI, também especializações em urgência, emergência, UTI, enfim. E eu fui um dos selecionados para as vagas. E depois que eu fui cair a ficha, que a gerente me falou na época, que eu só passei por competência. E eu fui entender o que era competência, né? Que eu não sabia desses termos que usavam no RH. Competências são características individuais que a gente apresenta, mesmo que a gente não consiga provar com provas reais, mas que a gente tenha uma visão, que a gente pode mostrar que é possível a gente fazer aquilo. Então, por isso que eu falei que esse véu faz a gente perder a visão de que o enfermeiro tem dentro da própria enfermagem, da essência da própria enfermagem, grandes possibilidades. Basta que eu sei que é clichê, eu sei que é simples, mas eu vou continuar batendo nessa tecla até quem tiver dúvida entender que realmente é simples. Não é fácil, mas pode ser simples. É bem mais simples do que parece. Aí, beleza, passei por competência, comecei a atuar como UTI e tal. Com menos de um ano de experiência, através de um valor que eu sempre tive, que é de ajudar as outras pessoas, de forma, assim que eu conseguia, né, obviamente. Como enfermeiro, eu ajudava muito a coordenadora de enfermagem na época. Ela quase não conseguia cumprir a carga dela, porque ela trabalhava em outra cidade, enfim. E eu acabava ajudando com muita coisa. Despretensiosamente, diga-se de passagem. Às vezes por curiosidade, não lembro exatamente o que era, mas eu fazia muita função de coordenação, ela precisou sair, e aí eu fui promovido. Eu não achava que eu poderia assumir, porque eu tinha crença limitante. Eu falei, mas eu só tenho não tenho nenhum ano de assistência, eu tenho que aprender, eu tenho que saber tudo, eu tenho que depois... Eu comecei a colocar obstáculos, eu mesmo. Sim. Não acreditava. Até Uma baixa autoestima profissional, né? Que a gente acaba colocando ali, né? Porque apesar de eu ter muitos sonhos, eu sou do interior da Bahia, mudei para Goiânia com 16 anos de idade, estudei sempre em escolas públicas e não tive muito incentivo de mentoria nesse sentido.
Porém, eu sempre tive uma vida razoavelmente confortável. Não tinha luxo, mas também nunca passei necessidade. Meus pais me deram o básico. Então, só isso, só quem tem isso hoje na vida já tem que agradecer demais e já tem grandes possibilidades. Isso é o básico que precisa. É a semente que precisa. Então, cada um tem uma semente. Independente da dificuldade que teve na vida, cada um tem uma semente. Qual que é o problema? É encontrar o solo ideal para germinar essa semente. E já começa aí a autovalorização. Tem uma parte que eu falo, eu vou chegar já na parte técnica depois, não é nem a parte técnica, mas é como de fato chegar nisso. Se eu esquecer, você me lembra, por favor, pessoal aí também, que é como exatamente plantar essa semente, como já começar a estruturar isso de uma forma quase que profissional, né? E assim, eu fui promovido para coordenador de assistência e com essa mesma... Eu não conhecia na época a autovalorização, mas para resumir, basicamente eu sempre entreguei mais do que era necessário. Às vezes por cobrança, muitas vezes por autocobrança, na verdade, de querer, às vezes, ser perfeccionista. E então eu fazia a coisa certa da forma errada. Com autocobrança e com perfeccionismo, eu conseguia liderar razoavelmente bem, eu aprendi na tora fazer gerenciamento de processo, gerenciamento assistencial de uma forma muito... porque eu achava que eu tinha que saber tudo, e começava a estudar tudo, e era muito complexo, e aquela autocobrança, enfim. Ainda tinha o véu do medo, da desvalorização. Então, em 2013, 2014, depois de já estar coordenando 2 UTIs e coordenando também a auditoria desse serviço, porque teve um momento que a empresa estava praticamente falindo. Não era falindo, né? Porque estava tendo muita glosa, 30% era só glosa. Para quem não sabe o que é glosa, é quando um convênio simplesmente te dá um motivo para não pagar um determinado valor, e 30% era basicamente o lucro da época. O faturamento era de 1 milhão, o corte era de 300. E de uma forma bem despretensiosa eu me senti responsável por aquilo, e daqui a pouco eu vou falar da autorresponsabilidade na minha visão, que você já iniciou. Do nada, um gerente compartilhou comigo e falou: Patrick, a gente está tendo muito problema de glosa e tal, e eu tenho medo até da unidade ficar insustentável. E aí eu entendi a mensagem, eu captei. Falei: se a unidade ficar insustentável, a gente perde o emprego. Basicamente é isso, né? E sem que ele me pedisse, eu chamei o pessoal da equipe multiprofissional. Na verdade, primeiro fui lá, antes disso, eu perguntei para o convênio. Fui lá mesmo, de forma ativa, por que está tendo isso? Aí ela me mostrou, a auditora, por conta disso, vocês estão errando assim, assim, assado. Ela foi muito íntegra e transparente, direta. Do mesmo jeito, eu fui transmitir isso para o pessoal. Falei: olha, fisioterapeutas, vocês estão errando, ou pelo menos precisa melhorar, de uma forma bem empática, obviamente, né? Porque ninguém é obrigado a saber. Eu dei um contexto, falei: a gente está tendo um prejuízo, eu discordo desse prejuízo, porque a gente está fazendo a coisa correta, mas está anotando da forma errada, precisamos melhorar nisso, e colocamos uma meta de reduzir de 30% para 10%. E essa meta foi atingida muito mais no primeiro mês, ela caiu de 30% para 3% a glosa. E no terceiro mês ela já era menos de 1%. Então isso fez o pessoal ficar mais motivado, né? Enfim, e sem que eu esperasse, eu tive um reconhecimento por isso, que foi uma bonificação na época, que me ajudou a comprar minha primeira aquisição material, assim, que foi um apartamento, né, que eu achava que era um valor material, sem que eu percebesse que o valor maior era a consequência disso, era a autovalorização que eu nem percebia na época. Foi o pessoal agregar valor em mim. Aí o gerente já me deu um cargo, além de um cargo, né, uma posição diferente, que é um crescimento horizontal, me deu uma bonificação mensal também. E aí eu fui entendendo, falei: opa, quanto mais valor a gente gera, mais valor a gente tem. Claro que não é de qualquer jeito, não é se ocupando, tem que ser de forma sustentável, tem que ser de forma eficiente, mas isso é simples, tem um processo para isso, dá para identificar, não tem uma fórmula mágica, porque cada instituição, cada realidade é uma, mas tem alguns princípios básicos, que são os 6 que eu falo, né? Os 6, o método, não é nem um método, mas eu já dei um nome para simplificar, que é o 4A2P, que de tanto eu repetir de forma inconsciente, um dia eu fui parar para pensar o que era comum, tanto no que eu fazia e em alguns enfermeiros que eu via a mesma característica, e principalmente nos que eu ajudei. E aí chegou outra época, que já é a segunda parte da minha carreira, né? Em 2013, 2014, eu cheguei no limite de estresse por conta disso, autocobrança, enfim. Eu não via sentido. Porque eu tinha que me esforçar muito, meritocracia, esse negócio de meritocracia, para receber alguma coisa. Não deixa de ser uma cobrança, não deixa de gerar estresse. E ainda assim eu achava que faltava mais. Pedi para sair. E especificamente, se eu fosse citar um estupim, muita gente gosta de polêmica, né?
eu sempre tive bons relacionamentos com a equipe multiprofissional, com o médico, com o chefe, com todo mundo, de forma geral. Claro que há exceções. E aí, por uma questão ética, tinham dois sócios na época, dois médicos, um médico e uma médica, inclusive, que por conta de interesses societários que não eu não concordava, né? Não era alinhado com meus valores, Uhum. eu não negociava aquilo. E aí eles queriam que eu tivesse um lado, que eu ajudasse eles a atingir aquele objetivo. E para mim isso foi foi contra mesmo, né? Feria meus valores, né? Uhum. Então, são poucos valores que a gente não deve abrir mão. E isso foi criando cada vez mais barreiras. Não quer dizer que eles Uhum. eram culpados por isso, cada um tem seus interesses, né? Cada um tem seus Uhum. motivos, todo mundo tem um bom motivo, eu acredito, para fazer e pensar algo. E aí que a gente deve fortalecer e preocupar com a ambiência, preocupar com o solo em que a gente está colocando a nossa semente, né? Cheguei no Uhum. limite, pedi desligamento e depois mudei de estado, de Tocantins para Brasília, e o mesmo grupo de empresas me chamou lá, quando eu estava montando uma empresa de auditoria, por conta exatamente desse feito que eu tive aí. E aí eu Uhum. resolvi voltar, e nessa mesma época eu fiz um curso de liderança na Fundação Dom Cabral, inclusive, uma das Uhum. principais empresas de liderança do Brasil, que para mim foi um ganho. Me fez abrir a mente. Na verdade, nem foi o curso em si, é interessante, né? Foi um livro que eu conheci através do curso, mas o curso traz uma energia para a gente, e às vezes a gente pensa que uma Uhum. pós-graduação, um curso vai trazer uma forma mágica, e na verdade não trouxe. Foi a energia que eu estava na época, a vibe que eu estava na época de buscar isso. E eles me indicaram um curso de liderança que era para apresentar um trabalho. Me indicaram um livro, na verdade, para eu apresentar o trabalho no curso, que é o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, inclusive. Eu tinha ele aqui, mas em uma determinada live eu mostrei ele e ele acabou que no final eu doei ele. Só que aí a consequência desse livro foi eu entender que, através de técnicas de liderança, na verdade não são nem técnicas, né? Porque não é uma técnica, não é uma forma, é um estilo de liderança, principalmente a Uhum. liderança servidora, a liderança de gerar valor, basicamente você consegue ter valor em troca. E eu juntei as coisas, eu falei, o que eu fazia era basicamente isso, só preciso intensificar. Aí foi Uhum. quase que um momento de virada de chave, mas não foi um dia único, foi um processo que eu passei a buscar, Sim. comecei a estudar empreendedorismo, enfim. Aí depois disso, inclusive eu fiz uma apresentação nesse dia, né, para finalizar o curso, estava lá diretores, presidentes, enfim. E aí basicamente eu resumi o livro de uma forma muito despretensiosa, inclusive, né, de uma forma eu contei uma história, uma experiência que eu tive lá em Brasília, que era onde eu estava na época, onde uma funcionária de um banco, ela me mostrou a essência de um valor de uma forma tão assim. Eu cheguei um pouco estressado no banco, eu tinha perdido almoço no dia em Brasília, um calor forte, eu precisava resolver um problema, meu cartão foi bloqueado. E aí eu queria chegar até lá dentro da agência para resolver alguma coisa com o gerente. E ela querendo me mostrar que ali mesmo a gente podia resolver aquele problema. E eu estava com a cabeça fechada, enfim, ela conseguiu resolver um problema de uma pessoa na minha frente, um cara que chegou estressado, querendo. Falei, nossa, agora eu que vou segurar esse cara aqui, né? O cara está estressado, enfim. E aí ela resolveu o problema. E depois eu falei, nossa, fiquei assim de boca aberta, né? Falei, como é que você tem ânimo assim? Ela falou, eu entendi o propósito da empresa, o propósito é a gente resolver os problemas aqui na frente. E com isso eu me sinto muito feliz também. Uma coisa simples me deu outra sacada, né? Outra ideia. Uhum. Falei, entendeu o propósito da empresa. Ela deve ter feito algum treinamento lá no banco, enfim. Aí eu falei, eu vou entender o propósito da empresa que eu tô. Logo quando eles, pouco tempo depois que eles tinham começado a trabalhar com propósito. Só que muitas vezes fica só no mural das empresas, na missão, visão, valores. E eu aprofundei nisso. Eu Uhum. encontrei oportunidade dentro dessas áreas, dos valores da empresa lá da época. Como, por exemplo, cultura de dono. Eu falei, já que eles valorizam cultura de dono, eu posso me sentir um dono. E foi isso que o presidente da empresa falou. E me sentindo dono, eu encontrava problemas e pensava, aí vinha a autorresponsabilidade. Se isso fosse meu, e não era com cobrança mais igual era antes, não era Uhum. com aquela sensação de perfeccionismo, mas sim, se isso fosse meu, o que eu faria? E isso assim eu fui repetindo. Eu sou baiano, então eu gosto de tratar as coisas de forma muito simples. Uhum. E aí eu coloquei essa simplicidade para mim, né? E isso, nossa, me trouxe coisas que eu não conseguia nunca imaginava antes. Até por ter esse véu, por achar que por ser de interior eu não ia conquistar muitas coisas, porque eu não Uhum. fiz uma boa faculdade, eu não tinha curso, apesar da faculdade ser boa, mas eu não extraí o melhor. Eu sempre fui um pouco acima da média, mas eu nunca fui o primeiro da sala, nem nota 10, nada disso.
Uhum. Então, e chegou uma época que eu me culpava por isso, por não estudar muito, por não ter duas, três pós-graduações, doutorado, mestrado, nada contra. Inclusive, quem tem a consciência de saber o que, que um mestrado e pós-graduações vai agregar na sua carreira, vai facilitar para você atingir um objetivo, ok. Mas muitos fazem com expectativas externas. Então, eu saí da época que eu tinha expectativa, até em 2014, para 2016 em diante, eu eu buscar minhas oportunidades. E assim, aí foi, eu passei a fazer consultoria em hospitais desse grupo de empresas que atua em 3 ou 4 regiões do Brasil: Nordeste, Norte, Brasília, Distrito Uhum. Federal, né, Centro-Oeste e acho que esses. E Ah, então, então você muitas começou oportunidades. nessa área de consultoria, então, assim, que você começou então no empreendedorismo com essas consultorias. Aí eu passei a fazer consultoria de 2018 em diante, que eu abri minha empresa de consultoria para prestar serviço para esse mesmo grupo de empresas. Uhum, Mas na prática não mudou. Esse negócio de abrir empresa, de ser empresário, o que muda é o que a gente faz no dia a dia. O negócio nosso é a gente, né? O que a gente, enfim. uhum, E de 2018 em diante, depois de abrir minha empresa, eu passei a faturar já com a empresa e me veio essa, como consequência, falar, então agora eu vou ampliar mais de 2021 em diante, fazer consultoria e mentoria, ampliar isso. E como que veio essa mudança? Para finalizar o que eu faço hoje, né? A terceira parte aqui uhum. da minha história é que ano passado, com a pandemia, eu ainda comecei a ver muitas coisas que não fazem sentido. E a enfermagem, eu vi de forma mais intensa esse véu que a enfermagem tem do medo, da expectativa externa, do protesto, da reclamação e de aproveitar esse momento para expor muitos problemas e muitos conflitos internos, inclusive, que eu acho que não é um momento especial para isso. Pode aproveitar? Pode ganhar uma coisa ou outra? Pode. Mas eu acho que quanto maior o problema, maior deve ser a ideia, né, o espírito de gerar valor. E Sim. aí, ano passado, eu fiquei muito inquieto, assim como eu tinha ficado lá em 2013, 2014, com as coisas que eu já tinha vivenciado, de como contribuir com isso. Eu fiz isso de uma forma muito centralizada, que era nos 50 leitos de UTI que eu estava gerenciando ano passado, presencialmente, lá em Brasília, era do hotel para o hospital. Estava vivendo assim, saí de Goiânia e fui para lá passar o tempo do contrato, que era um contrato temporário, né, de hospital de campanha, UTI de campanha. Uhum. Gerenciando 50 leitos presencialmente e ainda os outros das demais unidades do Brasil. E aí eu percebi que o problema não é só o problema em si que acontece. Nesse caso atual, não é só o coronavírus, não é só a falta de material e medicamento, não é só isso. Como nunca foi Uhum. em todos os outros momentos. Né? Sim. Não é só a falta de leitos. Eu trabalho com leito de UTI desde 2009. Desde 2009 falta leito de UTI. Desde 2009 falta uma coisa ou outra. Claro que agora intensificou um pouco. É nesse momento que a gente tem que intensificar a nossa geração de valor. E, como consequência, ter mais valor. É, a pandemia é uma oportunidade. É uma coisa positiva? Não, ninguém esperava, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, como você disse aí, que aproveitou desse momento no bom sentido para ajustar o que você acredita, para ajudar pessoas, para colocar o seu propósito. Uhum. E todo problema é oportunidade. Eu seria hipócrita em dizer que eu sempre vi tudo com muito otimismo. Não, eu tenho vários defeitos e pecados, inclusive, e estresses e tudo mais. Mas quanto mais vezes a gente parar para pensar e mudar isso, toda vez que a gente escorregar, a gente levantar rápido, falar, opa, vou parar de reclamar e vou deixar de ser É. vitimista e vou ser protagonista, vou ser autorresponsável, Uhum. é uma mudança muito. Até hoje eu sou vitimista, todo mundo é vitimista em algum ponto, né? E as coisas vão clareando. E eu fiz E uma até revisão. o momento que a gente vê que reclamar não ajuda, não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa. Eu me via muito reclamona, eu reclamava o tempo inteiro, até o momento que eu pensei assim, gente, eu tô chata demais. Eu sentava numa roda com os amigos e eu só sabia reclamar. E eu tava doida para entrar numa roda que tivesse pessoas para reclamar junto comigo, né? E até o momento que a gente percebe que, tá, eu tô aqui reclamando, mas e aí? Como é que eu posso mudar a minha vida? Como é que eu posso mudar a minha situação? É, e eu achei interessante, assim, na sua história, é que você foi buscando
a mudança, né? Você foi buscando ali ferramentas, formas de mudar ali a sua história, você foi evoluindo, você foi passando por um processo, né? É aquilo que você, né? Você até citou que parece até que foi do nada, mas não foi. Foi um processo, né? Que você veio passando até você ter a consciência que você tem hoje e que você tem passado, né? Para outros enfermeiros, assim. Assim, a partir do momento que eu percebi que eu estava muito nessa de reclamar, né, de tudo o tempo inteiro, eu comecei então a ver como que eu poderia mudar, né? E eu comecei a me responsabilizar, inclusive, pela situação que eu estava, né? Então, assim, se eu estou nessa situação, é aquilo que você falou da expectativa do externo, né? A gente está sempre transferindo a culpa de tudo para outra pessoa. E eu comecei a fazer um exercício, né? Porque eu acho que tudo é um processo, né? Não é de uma hora para outra, de começar a pensar assim: ah, beleza, isso aqui não está me agradando, mas o que que eu posso fazer para mudar essa situação, né? Ah, fulano agiu desse jeito comigo, tá? Eu não posso mudar fulano, mas o que que eu posso fazer para que eu consiga mudar essa situação? E eu fui fazendo esse exercício, né? E fui buscando também literaturas que me ajudassem a desenvolver isso, até o momento que as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu estava mudando. A minha forma de olhar estava mudando, né? É claro que a gente, assim, é aquilo que você falou de a gente estar sempre esperando algo do externo, a gente sempre está esperando algo ser aprovado, a gente está sempre esperando, né, alguém chegar, alguém superior chegar e falar assim: pronto, a enfermagem agora é a melhor, né, quando saiu lá na OMS, falando que 2020 foi o ano da enfermagem. Tá, mas e aí? E no dia a dia? E no trabalho, né? E assim, quando começou a pandemia e eu ainda estava na assistência, eu acho que o que aconteceu muito, sabe, Patrick, é que a gente pensou assim: caramba, agora estamos numa pandemia, então agora muita coisa vai mudar. Vai chegar material, vai chegar, vão abrir leitos, vão melhorar a qualidade do profissional que está aqui trabalhando no hospital, porque é uma pandemia. E aí, né, vem aquela enxurrada de pacientes, uma demanda muito grande e não muda nada, né? A gente continua ali como você falou, os problemas que já sempre existiram. E aí, acho que a gente só consegue realmente... Eu sempre falo muito isso, assim, claro que isso não acontece com todo mundo, mas a mudança, muitas vezes, ela só vem de uma dor. Ela só vem de quando a gente está num problema, né? Enquanto a gente está ali na nossa zona de conforto, enquanto a gente está ali né? A gente está ali ganhando aquele dinheirinho todo mês, por mais que seja pouco, mas é um dinheiro certo, né? A gente tá tudo bem. Mas quando a gente começa a somatizar, quando a gente começa a ver que aquilo está interferindo na nossa vida pessoal, que aquilo está interferindo, né, na nossa família, quando a gente começa a visualizar que no futuro, né, o que vai ser minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente começa a fazer essa reflexão, né, e é isso que a gente está aqui. A gente está aqui fazendo justamente isso, trazendo essa reflexão para as pessoas. Porque tem muitos enfermeiros que começam a seguir a gente aqui e ainda não tem ainda não veem isso como um problema, né? Estão ali trabalhando em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Enfim, passando por diversas situações, assim, que, na minha opinião, muitas vezes são desumanas para um profissional, enfim. E aí se depara aqui com a gente falando de que isso é um problema, né? Que, olha, isso é um problema, isso que você está vivenciando. E a pessoa para e pensa assim: verdade, nunca parei para pensar. Porque para mim sempre foi normal. Quando eu saí da faculdade em 2013, eu pensei assim: eu quero trabalhar pra caramba, eu quero trabalhar em tudo que é lugar, eu quero virar plantão em tudo que é canto. Só que eu não sabia que aquilo poderia me trazer consequências, né, para minha vida, para minha saúde. Então, assim, acho que é muito importante a gente estar aqui falando, trazendo a nossa história,
né? Trazendo o nosso olhar agora, né? Porque nós somos, como a Cláudia fala sempre, nós somos avatares transformados, né? A gente não está falando aqui de alguém que sofreu, de alguém que passou, de alguém... Não, nós, né, passamos por isso e hoje a gente tem a consciência, né, de muita... de que é possível mudar, né? E para você, como que é, assim, você acha, como que você acha que a enfermagem pode mudar nesse sentido? Você consegue visualizar... Você falou que, né, você estudou muito sobre isso, mas algumas dicas com relação a essa busca, né? Porque tem muita gente aqui, né, que outras vezes que a gente fala sobre valorização, que falam assim, beleza, tá, mas como que eu vou fazer isso? Né? Eu tô aqui no meu trabalho, tô aqui ralando pra caramba, dou o meu melhor, sou a melhor profissional, estudei pra caramba, mas e aí? Como é que eu saio disso? Como é que eu vou buscar essa autovalorização? Né? O que você diria assim para essas pessoas? Primeiro, para a enfermagem mudar, enfermagem como categoria mudar no sentido de ter valorização coletiva é tecnicamente impossível. Então, de uma forma muito respeitosa e carinhosa, eu digo, esquece essa possibilidade. Contribua para que isso aconteça gradativamente, na medida do possível, mas não conte com essa possibilidade. Esse véu que eu disse, que você também já percebeu, já teve, a gente sempre tem em algum nível, né? Eu lembro que na faculdade de enfermagem eu já ouvi muitas coisas que me trouxeram crenças limitantes, inclusive frases distorcidas de referências da enfermagem, como frases da Florence, por exemplo, que depois de 3, 4 anos eu fui ver que o sentido era outro e muita gente coloca no sentido diferente. Então, é muito uma questão de crença. Eu acho que a primeira coisa é passar a acreditar que o enfermeiro pode ter... Sempre que a gente... Vou abrir só um parênteses aqui. Eu aprendi, e tenho certeza disso, quando a gente quer deixar um hábito antigo ou quer sair de uma coisa negativa, como, por exemplo, sair da desvalorização ou sair do risco da desvalorização. Naturalmente, além da gente querer, a gente tem que substituir isso imediatamente por uma coisa contrária de preferência. Então, se a gente acreditava que não era possível, o primeiro passo agora é acreditar que é possível. Fora isso, não adianta ficar seguindo o Patrick, não adianta seguir vocês e querer pegar um insight ali numa live, querer pegar um e-book, um passo a passo, uma fórmula mágica, que não vai. Não tem como a gente ter valorização externa. Não adianta, não adianta. É contra o próprio princípio da natureza, né? Você não pode, uma planta não pode dar frutos por outra. Não tem jeito. Cada planta tem que cumprir o seu papel. E o interessante é que cada um tem uma semente, cada enfermeiro tem essa semente. Eu sei que pode parecer um pouco até filosófico, mas eu já busquei várias formas de trazer isso e eu queria muito que quem está vendo aqui acreditasse que é assim que eu vejo mesmo e eu posso provar isso. Eu não posso garantir que quem está vendo aqui tenha esse resultado, mas eu posso provar que qualquer enfermeiro que queira, ele pode. Então, quando passar a acreditar, nossa, é uma mudança é uma coisa tão leve, né, que o problema deixa de ser problema e vira solução. Quando você falou de avatar transformado, essa é a essência da nossa evolução aqui. É a gente ser um avatar transformado. O que é um avatar transformado para quem talvez não conheça esse termo? É uma pessoa que teve um problema e inconformou com esse problema e depois resolveu esse problema. Faz parte da história de cada um. Cada um tem que ter uma história aqui. Então, o problema da gente passa a ser a solução. Cada um tem um problema específico. Não é necessariamente o meu, não é necessariamente o da Sinara, mas cada um tem um problema específico. Talvez o problema geral da desvalorização todos tenham, mas especificamente qual é o problema que você tem? Qual o bloqueio? Qual a crença negativa? Uma crença geral é que a enfermagem é desvalorizada e que a gente não vai ter valorização e tudo mais. Ok, mas ela ainda é muito ampla. Especificamente, o que você não acredita, hoje em dia está muito na moda bloqueio, essas coisas, mas é uma barreira que a gente tem, independente da palavra, é tirar essas barreiras. Depois disso, né, uma vez que a gente quer, aí beleza. Depois vai começar a ter pequenas ações. Você falou aí de pequenas ações que você teve que foram virando bola de neve, né? Efeito bola de neve. E pequenas ações que funcionou no meu caso
foi o fato de ver problemas como oportunidades, querer resolver problemas. Em vez de alguém delegar um problema, já ia lá iniciativa, proatividade. Né? Inclusive, de tabela, a gente já ganha a liderança. Muita gente me pergunta que curso de liderança fazer, como ter liderança e tal. E eu demorei 10 anos para entender que liderança nada mais é do que iniciativa. Primeiro você tem um problema, você encontra um problema ali e começa a ter pequenas iniciativas para resolver. Não precisa nem saber resolver os problemas. Toda vez que eu fui promovido, eu não sabia o que vinha pela frente. E eu sempre com crença limitante. Nossa, eu estou com a barriga gelada, eu estou com medo, não vou conseguir. E era impressionante. Precisava alguém falar, rapaz, eu te conheço, claro que você vai conseguir, bora lá. Então, aí beleza, demorou para eu entender. E demora mesmo para entender. E não é da noite para o dia, não é numa live. O ideal é a pessoa ter pequenas ações, como por exemplo, na live de hoje já começar a anotar, olha, ou pensar, se quiser digitar aí, digita, se quiser mandar uma mensagem para a Sinara depois, é começar a fazer perguntas transformadoras. Não queria trazer a palavra transformadora, porque não tem uma transformação, não é uma fórmula, mas perguntas interessantes. Como eu resolver tal problema? Como que eu vou fazer isso? Isso aí, se a gente ficar colocando isso na cabeça, uma hora, às vezes na hora de dormir ou na hora de um banho, vem aquela ideia. E se, não sei qual é a crença de cada um que está vendo aqui, quem tiver uma crença num criador maior, num arquiteto, em Deus, em alguma coisa, com certeza vai vir de Deus essa ideia. Se não, vai vir da lei da atração. Eu acredito que vem de Deus. Mas tem gente que acredita em energia, lei da atração, que, ao meu ver, foi criada por Deus também. Então, no fim, é tudo a mesma coisa, independente da crença. É daí que vem essas ideias. Agora, se a gente tiver ainda com crença, não vai adiantar. Esse véu de que a enfermagem é desvalorizada, mas mesmo assim eu vou buscar, mesmo assim, não tem que pensar isso, se é desvalorizado ou se não é. É porque é uma consequência, na verdade. Eu acredito muito na lei da causa e consequência. Por um sistema que eu falei que não vou entrar em detalhes para não entrar em polêmica, existe um sistema por trás que não é o sistema que a gente pensa. Só para dar uma dica, um spoiler, muita gente pensa, rede privada com fins lucrativos querem aproveitar do enfermeiro. Eu estou falando que eu vi essa semana, um dos exemplos. Querem aproveitar da gente, não sei o quê. Se o grupo de empresas privadas com fins lucrativos, que está lá na raiz da empresa, na razão da empresa privada com fins lucrativos, isso é legítimo, já está claro. Se eles fazem isso de forma legítima, a gente pode, no mínimo, se beneficiar disso, inverter as coisas, em vez de ver como exploração, ver como oportunidade. Foi o meu caso, eu seria muito hipócrita em falar ao contrário, porque foi assim que eu pratiquei intraempreendedorismo. Né? Ontem eu estava falando de empreendedorismo com o Marcelo, que é um enfermeiro que hoje fatura 1,5 milhão por ano, 150 mil por mês com clínica de ferida. Tudo questão de visão. Basicamente, o que ele falou ontem foi visão. Ele sempre acreditou, teve consciência, teve visão e foi. Essa foi a história dele. Ele fez o empreendedorismo tradicional. E eu fiz o intraempreendedorismo, que é resolver problema dentro de uma coisa que já existe, dentro de um propósito. Então, na prática, como que a gente faz? Gerando valor. Encontrando problemas para resolver, acreditando e gerando valor. Então, hoje eu acredito que qualquer enfermeiro que queira, ele pode ter a sua valorização. Pode parecer até uma coisa pretensiosa falar isso, mas é mais simples mesmo. E uma vez que a gente pensa assim, faz sentido isso. A gente tem que ter bom senso, né? O bom senso que faz a gente mudar. Faz sentido isso. Isso aí já é um segundo passo. Depois do terceiro, que é intensificar, né? Esse já é um segundo passo que pode parecer simples, mas não é. A gente pensar, faz sentido, então tá bom, agora eu vou começar a fazer as perguntas. Que é o terceiro, que é fazer as perguntas para as pessoas que você sabe que vai ajudar, que vai abrir a mente de alguma forma. Toda vez que eu tinha dúvida, eu fazia pergunta dentro da empresa, fazia para um diretor, fazia para quem quer que seja, e era só fazendo pergunta, a pessoa dava a resposta. Claro, às vezes eu agradecia, né? Dividia o mérito. Na maioria das vezes são os liderados que dão essa resposta. Eu cheguei a liderar indiretamente 1.450 colaboradores da área da saúde. Geralmente, quando tinha um problema, que os meus liderados traziam, né, os coordenadores, e eu tenho a abertura de citar alguns exemplos aqui, porque como eu estava liderando 19 coordenadores de enfermagem, não vai saber de quem que eu estou falando aqui. A maioria teve medo da pandemia, e o meu trabalho foi fazer eles acreditarem neles e que eles poderiam levar essa confiança para a equipe deles levar isso em forma de assistência para o paciente, a gente levar mais valor e os pacientes morrerem menos na pandemia. Eu não falei isso na época, mas hoje eu tenho uma teoria comigo
comigo de que o medo, eu não sei em que proporção foi isso, mas o medo matou muitos pacientes nessa pandemia. E o medo também fez muitos enfermeiros deixarem de ter suas realizações, suas valorizações, de gerar mais valor na saúde. Agora imagina quantos eventos adversos que ninguém vai conseguir quantificar isso nunca na vida, vai ficar na consciência de cada um. Quantos eventos adversos geraram por falta de iniciativa, de coragem ou pelo próprio medo? E pensando de forma positiva, né? Quantas oportunidades de melhoria tantos perderam por conta do medo e tal, e por acreditar em coisas que são narrativas. Essa pandemia está cheia de narrativas. A enfermagem acredita em muitas narrativas. Como eu disse, é detalhe e polêmica para outra live. Eu também não gosto de falar nisso, porque é uma bandeira mais política, digamos assim, mas às vezes é necessário, porque se tem muita gente ainda com véu nesse sentido, é uma missão, e se a missão é quase que uma obrigação minha falar, claro, a minha opinião, né? Não é a verdade absoluta, mas é como eu enxergo as coisas. Então, esse passou a ser o meu problema, esse véu que tem nos enfermeiros. Claro que eu não vou conseguir tirar de todo mundo, eu nunca vou na face de alguém fazer isso, mas pelo contrário, a pessoa tem que dar uma abertura e falar, olha, me ajuda, eu quero e tal. E aí, ela mesma vai ter que tirar o dela. Esse que é o detalhe. Cada um vai ter que tirar o seu e saber exatamente quando e como tirar. E por isso que é a autovalorização. E é isso que traz resultado depois, porque quando a gente faz alguma coisa, a gente nada melhor, né? Nada mais motivador do que você enxergar alguma coisa, ter um resultado e como consequência receber, seja um elogio. Eu nunca fui movido por elogio, na verdade. Eu sempre tentei abrir os olhos dos coordenadores. Não se preocupem com elogio. Apesar de eu elogiar sempre quando eu via uma eficiência nisso, mas eles eram liderados também por outros gerentes e às vezes por outras pessoas de cargo, e eles ficavam preocupados com isso. Eu falei, não preocupa com isso, isso é uma consequência. E transcrevendo isso para a enfermagem, uma vez que a enfermagem preocupa com dinheiro, passa a ser dinheirista, e você pensa no dinheiro como principal, é também uma crença limitante, porque o dinheiro ele tem que vir como consequência, né? Então, eu não sei qual é o tempo que a gente tem, mas eu me programei para 1 hora. Se você quiser estender, você vai estender. E sendo assim, eu já vou encaminhar para um resumo disso tudo. Não sei se já é o momento de eu falar de o que é esses 4A2B que eu chamo. E aí é com você que vai controlar mesmo. Mas tá fantástico, assim. Pode? Porque você falou uma coisa bacana que o problema é a solução, né? E quando os nossos alunos, eles que ainda não se tornam, não eram alunos, né? E passam a se tornar alunos, mas quando eles ainda não são, e eles perguntam assim, Sinara, uma das minhas grandes dúvidas é saber como começar. E traz isso como uma dor, sabe? Eu não sei como começar, como se fosse... E aí eu viro para ele e falo assim, que bom, graças a Deus você tá me perguntando isso. Porque só pelo fato de você estar perguntando isso, significa que você está buscando algo diferente, né? Porque às vezes tem pessoas que ainda não enxergaram esse outro caminho, tá ali na sofrência, né? Sem conseguir enxergar esses outros caminhos que a gente também tem, né? E que se a gente depender do sistema, a gente não vai saber, né? Então a gente tem que realmente contar um pouquinho com a sorte, contar um pouquinho com Deus, com o universo, para poder, às vezes, a gente ter uma coisinha que às vezes vira assim na nossa cabeça, né? E chegar e ver assim, caramba, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso, que nem quando a gente mostrou na imersão, a gente trouxe uma imagem do enfermeiro, né? E do paciente. E no meio a gente colocou ali a empresa, a instituição, o hospital, né? E a gente tirou, depois na outra imagem, a gente tirou a instituição, né? E aí ficou aquele contato direto. Aquilo ali é uma coisa tão simples, mas fez sentido para tantas pessoas. E aí as pessoas falam assim, caramba, beleza, agora eu tô desesperado porque eu não sei como começar. E aí eu falei, gente, não fica desesperado, porque vocês são a minoria, né? Dê graças a Deus que você quer saber como começar, porque você significa que você tá tirando o véu, né? Que você tá começando aí a querer enxergar algo que antes, né, você só conseguia ver ali aqueles caminhos de concurso público,
E aí, quando você passa no concurso público, você vai trabalhar no hospital e você continua vivenciando os mesmos problemas de quando que você vivenciava também como CLT, né? Assim, acho que essa questão da gente saber que a gente tem qual é o nosso problema. E a partir do momento que a gente tem consciência de que problema é esse, a gente tem mais probabilidade de encontrar a solução, porque agora a gente sabe qual é o problema. O problema é que eu não sei como começar. O problema é que eu não sei, eu tenho vergonha de fazer live. O problema é que eu acho que eu preciso ter muito dinheiro para começar. O problema... Só de você encontrar o seu problema, você já traz pra gente algo ali para trabalhar com você, né? Agora, então, eu acho que é incrível, assim, essas pequenas coisas, né? Que às vezes a gente complica muito, né? A gente tem um pensamento sobre mentalidade empreendedora, né? Que é algo que a gente não foi ensinado nem na faculdade. Eu não boto nem tanta culpa só na faculdade, eu boto a culpa na educação como um todo, né? Que é uma coisa que a gente deveria aprender desde pequeno, assim, né? A como cuidar da nossa vida financeira, a como a gente mesmo criar as nossas próprias oportunidades e não ficar dependendo sempre de uma contratação, dependendo sempre de um elogio, dependendo sempre, né, de alguém que vem te dar um cargo, né? E sim que a gente mesmo pode construir isso, né? Então, eu acho isso fantástico, assim. Mas termina aí, faz aí o seu resumo. Com certeza. Inclusive, hoje, a via que a gente está usando nesse momento, né, democratizou tudo, democratizou todos os acessos e tudo, inclusive um tipo de empreendedorismo, né, que faz com que a gente não precise depender de uma instituição para atingir, para um paciente, para alcançar uma comunidade e para já começar a trilhar um futuro. A gente precisa da internet hoje para tudo. Eu comecei a trilhar um grande propósito agora pela internet também. E quando a gente vai tendo essa consciência da liberdade que a internet pode trazer, e nesses passos aí vocês vão entender por que as decisões de valores elas são importantes. Um dos meus, já dando um spoiler aqui, é liberdade. Eu acho que esse, se ele não for o principal, ele deve estar entre os principais de cada ser humano. Não que eu queira indicar, não, mas é que eu acho que se for colocar ele numa pesquisa de dezenas, eu acho que cada um vai escolher liberdade. Se puder escolher uns 5 ou 3, liberdade deve entrar entre um deles, né? Então, com certeza. O jeito que a enfermagem era praticada até pouco tempo, que eu chamo da velha enfermagem, com muitas normas, rotinas e procedimentos, ela é muito complexa porque ela tira a liberdade. Então, quando a gente não pode fazer uma coisa que não tem a nossa essência, mesmo que a gente busque isso, tem muita gente que fala, a enfermagem é só ciência. Eu fico pensando, na minha visão, é muito mais do que ciência. A ciência, por si só, ela é contraditória, porque enquanto existe a ciência, é porque alguma coisa ainda não está comprovada. O que a ciência faz? A ciência valida um conhecimento que vem de seres humanos. Claro que ela otimiza, claro que ela acelera, ela faz tudo isso, mas ela é só um meio, ela não faz nada sem as perguntas que o ser humano faz. Então, tem muitas vezes que a gente pode resolver problemas, pode gerar solução, mesmo que a ciência ainda não diga como resolver. E isso é empreender. O que é empreender? Empreender é testar. É tentar e é testar. E a internet hoje é o principal teste de empreendedorismo no sentido de trazer liberdade. Então, eu seria hipócrita em dizer que hoje o principal meio é o meio institucional, até porque eu sou muito grato pelo meio institucional, eu saí de forma exclusiva, obviamente, né? Em breve vou voltar, tem projeto para voltar com consultoria para rede institucional, mas agora do meu jeito, né? Com a minha liberdade, no horário que eu escolhi trabalhar, do local que eu quiser trabalhar, enfim, graças à internet. Então, há pouco tempo eu ia fazendo alguma coisa que era contra os meus valores, aí minha esposa foi e me chamou e falou assim, mas você já está querendo voltar para a consultoria para os hospitais em Goiânia? Eu estava ainda com aquela sede de voltar para os hospitais e resolver problema em hospital.
Eu falei, tem mercado e tal. E ela falou, ué, e o seu valor de liberdade? Você falou que a gente agora ia morar em qualquer lugar, viver de qualquer lugar, que você ia viver pela internet. Eu lembrei e falei, nossa, é mesmo. E desisti daquele plano que eu tinha. Então, a internet hoje tem tudo a ver com a liberdade, que é um desses valores, né? Só que, mesmo assim, muita gente ainda, mas ok, fazer o quê? Você tem que ter uma ideia. E como a internet ela vale tanto para quem quer empreender no intra-hospitalar, no extra-hospitalar, ou seja, intraempreendedorismo ou extra-empreendedorismo, eu sugiro que hoje todo mundo já comece a fazer essa introdução na internet, independente se esteja na transição de carreira, se vai sair do hospital, se está sem experiência ou não, se está em dúvida ou não, a hora de começar é ontem. E hoje, felizmente, a gente tem pessoas e parceiros e cursos e mentorias como vocês fazem de uma forma incrível, inclusive, que eu acho, porque eu não tenho hoje, por exemplo, para o propósito que eu escolhi, gente da minha confiança, da categoria, da minha profissão, para pegar na mão e falar assim, eu já cheguei no seu propósito e vamos lá juntos. E o que vocês fazem, que é o que vocês fizeram e conquistaram e conseguiram, hoje, por exemplo, eu não vivo tudo da internet, eu não cheguei nesse ápice da internet que vocês já chegaram. Vocês já têm resultado, já tem, né? Eu tenho um plano maior, um propósito maior, mas vocês têm o principal, que é resultado. E é difícil a gente encontrar na enfermagem especificamente, porque hoje a gente encontra muito curso, muita teoria, mas quem já fez assim é complicado, é difícil. E ter confiança, ter integridade, igual vocês passam assim, vocês passam uma leveza, uma confiança que é difícil a gente ver na internet. Eu aprendo muito com vocês, porque hoje a internet para mim ainda é uma barreira. Pode parecer que não, mas eu não vou falar mais, eu sou tímido. Eu aprendi que eu tenho que falar que eu era. Porque quando a gente fala eu sou, continua sendo uma crença. Você faz live todo dia. Como assim que você é tímido? A sorte que a live ajuda. Falar com você que ajuda, falar aqui no Instagram ajuda. Agora, falar só para a câmera é complicado. Agora, quando a gente tem um propósito, o propósito traz motivação. Então, só dando esse contexto aqui, eu já comecei a falar do que eu ia fechar aqui agora, do que eu ia complementar, né, para dar um sentido. E muita gente pergunta fórmula. Ou uma dica daquelas passo a passo, mesmo que eu seja resistente. Como se fosse, né, a grande solução, né? Assim, a grande mágica. Depois que vier pronto, a grande mágica. Exatamente. Mesmo que eu seja resistente com isso, mas eu fico com consciência tranquila quando eu deixo claro que isso é só um geral, é só para quem está iniciando e depois tem que aprofundar. Eu falei de 3 passos. O primeiro é querer, o segundo é começar a ter pequenas ações. Um simples comentário, uma mensagem que vocês mandam, que seja de gratidão ou seja de alguma coisa, o cérebro já fala, opa, isso faz sentido. Aí já começa a ter bom senso, o véu começa a sair, você começa a enxergar oportunidades. E o terceiro é intensificar. Tem que intensificar de alguma forma. Seja com a Simone e Cláudia, seja com o Patrick, dependendo da área, claro. Com quem quer que seja. Você precisa... Hoje em dia as coisas estão muito aceleradas. Você pode perceber o tanto que a semana passa rápido, o ano passa rápido e a vida passa rápido. E não faz sentido você querer aprender uma coisa só, sendo que pessoas já fizeram e podem transmitir isso de uma forma mais simples, né? É uma transmissão de energia. Na verdade, a pessoa não vai fazer tudo para você, mas essa energia, essa clareza que é transmitida já é o combustível para a pessoa fazer o seu êxito, né? Ter a sua tão sonhada realização, tão sonhada valorização da enfermagem, que da enfermagem é utopia, mas do enfermeiro é totalmente possível. E eu acho que também é o efeito, né? As pessoas, elas veem, assim, a nossa história, a sua história, a minha, da Cláudia e de outros enfermeiros que também estão aqui. E eles pensam assim, caramba, minha vida também era assim, está assim como era a vida deles. Né? E se eles conseguiram chegar, né, onde eles queriam, se eles estão conseguindo alcançar os objetivos deles, eu também consigo. Eu acho que esse efeito, né, é tipo um efeito manada, digamos assim, que acontece, né? Tipo assim, se tem um fazendo, se tem 2 fazendo, se tem 3 fazendo, então outros enfermeiros sentem essa energia, né, que você também tá trazendo, assim, e realmente, assim, se não fosse a internet, se não fossem as redes sociais,
seria muito mais difícil conseguir transmitir essa energia. Imagina só, digamos que eu estivesse empreendendo e não tivesse internet, e você estivesse empreendendo e não tivesse internet. A gente não estaria aqui conversando, a gente não saberia que existiriam outros, né? A não ser se houvesse algum congresso que unisse todo mundo. Então, é incrível isso aqui e tudo acontece muito rápido, né? E isso é realmente incrível. Exatamente. Inclusive, para quem ainda não percebeu, só pegando um gancho, os congressos hoje eles servem 80% para essa troca de influências. Que eu não vou julgar até que ponto é positivo ou negativo, cada um faz seu julgamento, até que ponto é saudável ou não, mas o objetivo, na prática, a gente não tem a eficiência nesse sentido. Por quê? Porque é difícil mesmo a gente encontrar no congresso, na especialização, uma receita, né? Uma salvação, digamos assim. Então, para todo canto que eu olho, toda avaliação que eu faço, eu não vejo sentido, não vejo uma coisa garantida, com exceção da autovalorização, né? Com exceção de trazer para dentro. Então, é sempre uma questão de inverter, de olhar para dentro e falar, opa, agora eu posso, né? E já começar a dar alguns primeiros passos, né? Com essa intensificação. E ainda nessa história de passo a passo, dicas e tal, como que eu posso contribuir nesse sentido? Eu vejo que, primeiro aprendizado é que dinheiro é consequência. Você falou aí há pouco tempo da dúvida que as pessoas têm em relação ao que fazer. Isso é totalmente natural, porque o plano de carreira, eu chamo isso de plano de carreira, né? A pessoa tem um plano para executar, saber o que fazer, quando não tem plano, não faz aí vem procrastinação, vem confusão, vem muitas informações, excesso de informação gera procrastinação e vem o medo. Eu não estou fazendo, então eu não vou ter resultado, eu não vou ter minhas realizações, e isso vai virando uma bola de neve. Vai virando uma cascata de uma energia negativa que vai engrossando, o carro vai engrossando. É difícil sair. Então, por quê? Porque o plano de carreira ele vem também como uma consequência. Valorização é consequência e plano de carreira ele é consequência. Eu vou falar de 4 As, 2 Ps. Exatamente, plano de carreira e precificação, eles são os últimos. Eles vêm depois. E hoje há uma inversão disso. Uma inversão de valores. A pessoa já quer pensar na carreira no primeiro dia que sai da faculdade. Ou já quer pensar na questão de dinheiro, tanto quando sai da faculdade, o que é pior. Isso vai aumentando a cada dia que passa e vai virando o contrário, né? Quanto mais dinheirista a gente é, menos dinheiro a gente tem. Porque se você busca muita coisa, é igual buscar sucesso, buscar felicidade, menos você vai ter. Porque é uma consequência, na verdade. Você tem que agir. Se isso é um propósito, se isso é um fim... Você acaba focando muito no dinheiro, e não foca em outras coisas que vão te levar a alcançar isso, né? No processo ali que vai te levar, né? A alcançar. Exatamente. Uma vez eu li um livro, O Alquimista, do Paulo Coelho, apesar de eu não gostar muito do autor, mas o livro foi bem indicado e é interessante. Basicamente, ele fala da pessoa que estava fazendo um caminho lá, o caminho de Santiago de Compostela, em busca da pedra filosofal, da alquimia, do sucesso e tal. E aí ele passando por várias cidades, vários países, enfim, teve várias experiências nesse percurso. E aí, quando ele chegou lá, ele viu que a pedra filosofal, o resultado disso, não era lá essas coisas que não teve muita graça, que o principal foi o caminho. Então, o que isso ilustra? O que isso quer dizer? Quando a gente inverte o propósito, se você colocar o dinheiro como um propósito, vai inverter. Você vai caminhar, quando chegar nele, você vai ver que não foi lá essas coisas, que o principal era o caminho, só que você perdeu o caminho. E se você faz o dinheiro como um meio para alcançar o propósito, que é o inverso, aí tudo vai virar meio. O dinheiro vai virar meio, a empresa vai virar meio, o que você escolhe para fazer as atividades, tudo vira um meio. E aí, como consequência, você tem propósito, né? Realização, felicidade, liberdade, que é o que eu falei, que é uma coisa muito maior do que dinheiro, né? E o bom é quando ele vem como de uma forma leve, despretensiosa. Foi assim que aconteceu comigo. De 2018 para cá, por exemplo, eu não esperava que a empresa ia propor para mim, Patrick, abre sua empresa para você ter uma liquidez maior. Já ganhava 10 mil por mês, passei a ganhar 12, depois 15, e aí, nos últimos 3 anos, faturamento de 200 mil e 200 reais por mês. Eu estava resistente em falar isso, mas eu falei, não, já que minha missão é de mostrar que os enfermeiros podem, eu gravei um vídeo em janeiro. O vídeo é como ser um enfermeiro valorizado do 0 aos 15 mil por mês. E falei, e aí
teve 40 mil visualizações, inclusive, fiquei surpreso, e muita gente mandando mensagem, oh, sua história me inspirou, tal, não sei o quê. E o que deu para perceber? Com todos os meus defeitos, problemas e tal, que se eu conseguir, não é uma coisa, né, dá para conseguir. E isso motiva de alguma forma. Então, a gente ter pessoas para modelar, não copiar e modelar, é também um meio para isso. Aí vem como se fosse um passo a passo, né, que eu queria dizer. Dentro da enfermagem, eu falei que era 4 A's, 2 P's. Qual que é o primeiro A? Para quem já está aí falando, agora eu quero, eu já tenho a clareza, tal, qual que é o primeiro passo? É tudo alto, 4 alto e 2 P's. Alto é porque vem de dentro. Então, por que tem 4? Não é à toa, porque a maioria das coisas tem que vir de dentro e o que vem de fora é como consequência. Então, eu chamo de auto-reconhecimento. Auto-reconhecimento para quê? Para você reconhecer a enfermagem na sua totalidade. Por que eu bato nessa tecla? Porque eu não reconhecia a enfermagem na sua totalidade. Antes eu achava que tinha só auditoria e UTI. Eu estava com um mundo do serviço complexo na saúde. Eu sei que esse é o mais importante, mas não é o que mais agrega valor e não é o mais sustentável. Porém, é o mais importante. Se eu for atropelado aqui agora, eu vou querer ser bem atendido lá na emergência, na UTI e tal. Mas esse não é o sustentável. E pelo contrário, já acompanhei várias empresas quebrando, plano de saúde, hospitais quebrando, por conta da alta carga do serviço terciário. E seja no SUS, seja no público, seja no privado. Já atuei nas duas áreas. Então, se as pessoas não têm condições, não conseguem pagar o convênio não consegue fazer um repasse para o hospital, isso vira um ciclo, vai diminuir o repasse, o salário do colaborador vai ser menor, porque a folha de uma instituição de saúde é 60% composta por profissionais de saúde. Então, quando precisar cortar alguma coisa, vai cortar onde? Vai cortar na folha, vai cortar no colaborador. Isso é lei da oferta e procura, não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Se for legítimo, a gente não pode reclamar. Então, é um exemplo para dizer que a enfermagem ela não está sendo aproveitada na sua totalidade. A enfermagem ela é integral e holística. O conceito que eu mais gosto da enfermagem é uma profissão integral e holística que leva bem-estar para o ser humano. Nesse simples texto, dá para extrair daí vários princípios e várias oportunidades. É integral, ou seja, está em todas as áreas. É holística, cuida do paciente como um todo. E leva bem-estar para o ser humano, quer dizer que não é só cuidar da doença, é cuidar da saúde como um todo. Todo mundo sabe disso, mas isso acaba passando. E por que a gente faz esse exercício? Então, o ideal é olhar a enfermagem como um todo, na integralidade, de forma holística, e ver toda a amplitude. Isso vai gerar uma confusão no início, porque tem dezenas de áreas, eu acho que hoje já tem centenas de áreas. Só de PICs, práticas integrativas complementares da saúde, já são 29 ou 30, que o Ministério da Saúde reconhece, sem falar das outras que tem de forma complementar. E fora as especializações e as áreas de atuações que já tinham. Acho que passa de 100 tranquilamente, já deve estar encaminhando aí para 200. Então, essa é a hora de visualizar mesmo e gerar até uma confusão na cabeça. Mas não precisa decidir essa hora. O primeiro passo é entender isso. Depois vem o segundo, que é a autovalorização. A autovalorização é você identificar, primeiro, os seus valores. Eu sei que é difícil isso, mas coloca pelo menos 1, 2, 3, como liberdade, família, crescimento, viajar, dinheiro, pode ser que seja dinheiro, pode ser que seja fama. Tem gente que quer ter um blog, não sei, quer ter uma fama na cidade, na região, faça, mas que tenha clareza desses valores. Aí já fica mais fácil encontrar um problema, porque quando você sabe os valores, eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro, vou falar dos meus para ver se faz sentido aqui o que eu escolhi. Eu fiz uma revisão dos meus valores agora com a pandemia, né? Porque eu fiquei sem ver sentido em todo esse sofrimento, em todos esses erros, estava acontecendo muita coisa errada e eu vi que a vida passa rápido. E eu, depois de ler esse livro aqui ano passado, Uma Vida com Propósito, eu vi que a gente de fato tem um propósito maior aqui na Terra. A Flórida teve propósito, né? Ela teve uma visão divina, segundo ela. Depois disso que ela teve o propósito de atuar na enfermagem, apesar de não precisar, enfim. Mas ela teve. E ela cumpriu muito bem com o seu propósito. Qual foi a missão que ela escolheu? Atuar na Guerra da Crimeia, fazer suas notas, prestar consultorias para hospitais militares. A própria primeira escola de enfermagem, tudo que ela fez entrou dentro da missão. Mas tudo isso ela teve um propósito maior, que eu acredito que é espiritual. Então, mas ainda não estou falando de propósito agora. Estou falando do 2, que é a autovalorização, que é você encontrar os seus valores. Quais são os meus que eu fiz essa revisão ano passado? Primeiro é liberdade. Liberdade de ideias, liberdade geográfica, liberdade em todos os sentidos. Antes eu achava que eu viajava demais, eu ia para várias cidades no Brasil, eram 27 ou 29, eu acho, perdi as contas de quantas empresas da área da saúde
eu gerenciava em vários estados e eu viajava. Achava que isso era liberdade, mas não, meu tempo estava sendo vendido para uma liberdade institucional, para um cronograma institucional. Eu não tinha liberdade como eu pensava. Eu estava sacrificando família, que eu vi que é um valor, mas nem achava, nem percebia isso. Porque eu estava entrando no automático. E antes de eu entrar em outro burnout de novo, eu falei, não, agora eu vou mudar, mas só que de uma forma diferente, agora com propósito. Eu coloquei liberdade, individualidade, não é no sentido egoísta individual, é no sentido de respeitar o indivíduo, cada indivíduo como paciente, como equipe e tal. E quando a gente está numa instituição, principalmente uma instituição nacional, tem uma política a ser seguida e não tem nada de errado com isso. Se a instituição tem uma política e, eventualmente, dificulta a gente praticar esse valor da individualidade, respeitar o indivíduo, respeitar a essência, a característica de cada um, não tem nada de errado. E eu, como identifiquei essa missão de fazer como se fosse um desenvolvimento pessoal e profissional para enfermeiros, porque foi o que eu fiz na minha carreira, foi o que eu fiz com outros colegas, mesmo que de forma inconsciente, mas meu resumo é esse. Então eu preciso valorizar o indivíduo como pessoa, não porque eu quero, mas é porque é consequência do que eu acredito e é o que eu sempre fiz. Aí eu falei, então agora eu tenho que ter não só liberdade, mas também uma liberdade de atuação. E aí já ficou esquerdo na empresa. Porque logo eu ia começar a dar opiniões diferentes, baseadas nos meus valores, e aí ia começar a dar choque, né? E o próximo, comprometimento com o próximo. Depois que eu li o livro, eu entendi que eu tenho essa questão de comprometimento com o próximo, isso já faz muito tempo, tem uma longa história nesse sentido, mas eu acredito também que a maioria dos enfermeiros que fazem enfermagem é por conta do comprometimento com o próximo. Às vezes é de uma forma errada. Às vezes é para pagar alguma coisa, porque alguém cuidou da avó, porque tem alguma questão sentimental, tem uma prisão sentimental e quer como se fosse pagar. Por isso que a enfermagem, ao meu ver, tem uma pegada um pouco altruísta. Mas uma vez que a pessoa investe isso, fala, não, na enfermagem eu posso até ser empresário, faturar e posso aproveitar do propósito de cuidar dos outros, mas de ser valorizado por conta disso, aí se aproveita um problema e esse problema vira a solução. Muita gente tem esse problema de identidade e propósito hoje. Tudo gira em torno de identidade e propósito, na minha opinião. Então, se você resolve a sua identidade, que é fazendo esse exercício de autovalorização, o quarto aqui, comprometimento com o próximo, para finalizar, quarto, simplicidade e quinto, empatia. Simplicidade, como eu já falei, eu acredito que as coisas devem ser mais simples, a enfermagem paga um alto preço por ser complexa. Hoje em dia, é muito bonito levar a enfermagem complexa, todas aquelas teorias, normas, rotinas, procedimentos, leis, código de ética, como se fosse uma sistematização, não é no sentido de sistematização da enfermagem, não, da crítica, não, que eu também acho que é complexa, mas não estou entrando nesse mérito agora. Eu acho que ela deve ser muito mais simplificada e adaptada a determinada situação. Estou falando de sistematização no sentido de ter um sistema da pessoa trabalhar de forma metódica, de que se não falar exatamente o que tem que fazer, a pessoa não faz. Isso é esperado do externo, é expectativa externa, de alguém ter que dizer o que precisa fazer. Onde, na verdade, você é contratado porque a pessoa não sabe o que precisa fazer e por isso te chamou para lá. E é daí que vem as oportunidades, não tem problema, tem solução. E empatia não é porque é uma palavra bonita, não é porque, modéstia à parte, eu tive muitos ganhos só pelo fato de ter empatia com as pessoas, fazer leitura corporal, entender, minimamente me colocar no lugar daquela pessoa para tentar contribuir e resolver o problema. Eu já tive muitas situações, Sinara, principalmente com técnicos em enfermagem, que tinham muitas dificuldades na vida, né? Tem muita dificuldade na vida. Os próprios enfermeiros mesmo, alguns têm muita dificuldade, tem um histórico que a gente não sabe o que tem dentro de cada um. E aí eles cometiam determinados erros, às vezes até erros deploráveis mesmo, e passíveis de muita acusação e até desligamento, e eu tentava entender o que tem por trás. Por que você está assim? Por que você brigou com fulano na frente do paciente? Vamos fazer eu não sabia que palavra era na época, mas eu fazia meio que um coach. E isso é liderança, é responsabilidade também. Se a empresa contrata uma pessoa, se você lidera, você tem responsabilidade. Mesmo que indireta, e claro que na medida da liberdade que a pessoa te dá, você tem responsabilidade sobre aquela vida, sobre o bem-estar, sobre o clima da organização. Então, eu sempre contribuí positivamente com o clima organizacional, mesmo sem perceber. Os RHs hoje fazem muitas coisas complexas, muitas campanhas para melhorar o clima, onde, na verdade, só com empatia você consegue melhorar o clima. E é uma coisa intangível, mas quando você melhora o clima, você melhora os indicadores da instituição, melhora os resultados. E isso você nem percebe, mas as pessoas, alguém vai perceber, seja Deus, seja a lei da atração, seja o seu próprio patrão, o chefe, dono da empresa, vai perceber e falar assim, opa, calma aí. Eu quero você nesse desafio maior aqui, você vai ganhar mais, e aí as coisas vão acontecendo. Isso é impressionante, eu até empolgo em falar,
mas eu vou atentar aqui para essas dicas, porque para mim é tão claro que às vezes pode parecer é muito fácil para o Patrick, enfim. E eu estou aqui por isso que hoje a minha principal missão é mostrar para qualquer enfermeiro que queira que pode, que é mais simples do que parece. Por isso que um dos meus valores é simplicidade. Ainda preciso muito melhorar na questão de simplicidade, de objetivar a mensagem. Eu tenho uma responsabilidade, nós temos, né, que é de levar para muitos enfermeiros. A gente precisa simplificar, mas perfeccionismo eu já abandonei há muito tempo. Claro que eu não vou fazer de forma simplista, mas também não vou querer ser perfeccionista. É melhoria contínua, simplicidade e profissionalismo na medida do possível. Por isso que eu cheguei nessa situação de agora, nessa nova missão. Então, hoje, eu acredito que eu posso, devo e quero ajudar enfermeiros a terem mais valorização e, como consequência, a enfermagem vai ser mais valorizada. Patrick, então você vai contribuir com a valorização da enfermagem? Você disse que não acredita. Eu não espero contribuir com a valorização da enfermagem, nem quero esse problema para mim, estou fora disso. Agora, eu acredito, eu nem tenho cargo representativo, nem de presidente de Corém, nem de COFEN, nem de nada, nem penso, nem quero, porque não é, de fato, minha responsabilidade. Eu acho que eles têm até uma bucha para resolver, porque o sistema de expectativa externa é tão grande, eles podem até fazer, Corém, sindicato, tal, COFEN, pode até fazer o que tiver ao alcance, mas é um problema, é uma bucha, é igual ser presidente da República hoje, proporcionalmente falando, né? Não queria estar nessas cadeiras. Agora, eu acredito que com a alta valorização dos enfermeiros, eles vão, através da internet hoje, que é exatamente o que você está fazendo, dando voz, dando essa possibilidade de enfermeiros empreenderem, eles vão poder fazer isso para muito mais pacientes, para muito mais colegas e para muito mais instituições, porque isso é um caminho sem volta. Patrick, você quer fazer isso para sempre? Não, porque eu quero, eventualmente, através do meu valor de liberdade, ter a liberdade de não querer fazer isso pro resto da vida se um dia eu quiser. Por exemplo, se eu quiser viver de outra coisa, se eu quiser um dia ter um hospital, ter uma empresa, não sei o que, ou sei lá, se eu tiver um problema de estresse que o médico fala assim, você não pode usar mais a internet, o que você vai fazer? Eu vou ter que fazer outras coisas. Então, para isso, eu acredito. E travou aqui para mim, Patrick. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Tinha dado uma travadinha aqui. Então, minha missão é ajudar enfermeiros. Eu enxergo que, através da internet, eu posso ajudar 1000. Porque se eu ajudar 1000 e eles ajudarem mais 100 ou mais 1000, fazerem transformações na carreira, isso dá até como consequência para contribuir com a saúde também, que é outro ponto que eu acredito, mas não vou entrar em detalhes agora, seria outra live para isso. Eu acho que a saúde pode ser melhorada muito só com a mão de obra da enfermagem, se tiver essa visão de sustentabilidade e de geração de valor. Por quê? Se a gente esquecer a complexidade do trabalho, a quantidade de horas trabalhadas e pensar mais no resultado, gerar sustentabilidade em saúde, melhorar os indicadores, assim como Flores fez na época, né? Muito criticada, mas querendo ou não, o que ela fez? Reduziu a taxa de óbito de 42% para 2%. E numa pandemia a gente vê problema também. Então, quantas coisas poderiam ser feitas se a gente tirasse o véu de que é só o que a ciência falar, eu só acredito na ciência, só acredito na mídia, só acredito no que as instituições representativas e tem um oceano azul de oportunidades para isso. Então, nos 4A, 2Ps, voltando aqui agora para retomar o raciocínio, eu falei de auto-reconhecimento, reconhecer a enfermagem na sua plenitude, e de autovalorização, que é o enfermeiro reconhecer os seus valores. Eu falei dos meus 5 e falei aqui como que eles estão se encaixando hoje. Faz, por exemplo, eu estar aqui essa semana, eu estou todos os dias, nesse mês de junho, às 21 horas. Tem dia que eu estou com sono, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou com fome, mas tem propósito de vir e eu venho. Então, o propósito é isso, né? Que é o terceiro A que eu vou falar agora. É a gente ter automotivação. Porque para resolver problemas, a gente precisa de motivação. E é utopia ter motivação, é bobeira. A gente nunca vai ter motivação todo dia. A gente precisa de uma coisa maior para ancorar, para deixar aquilo maior, que é aquilo que vai puxar a gente, que é um propósito. Então, é uma justificativa que todo mundo tem que ter propósito. Qual que é a justificativa que eu dou? Você tem que pensar numa coisa maior para resolver, num problema maior. E isso vai ser o que vai te fazer acordar, mesmo que você não queira, mesmo que você esteja de cabeça doendo e tal. Porque se for pensar só na motivação, o dia que tiver com a cabeça doendo, não vai. O dia que tiver um problema, não vai, não faz. E o propósito é bom por isso. E como você identifica o propósito? Exatamente dentro desse 1 e 2, dentro do auto-reconhecimento e auto-valorização. Você já encontrou um problema. O propósito ele vem de lambuja, como dizem lá na Bahia. Ele vem de quebra, vem de consequência. Isso passa a ser o propósito. Depois, o 4A, a autogestão. Que tipo de autogestão? É você fazer a sua própria gestão. Eu falei de quebrar crenças, é o primeiro passo.
E não adianta nada, você não vai conseguir fazer autogestão nenhuma se ainda continuar com as crenças antigas. O primeiro passo é voltar de novo e acreditar que esse problema que você viu aqui, esse autorreconhecimento, que esses seus valores, eles são reais, que você pode resolver. Então já mudou a crença. Mudando a crença, aí já é meio caminho andado. Por quê? Os pensamentos serão todos em torno desse reconhecimento, dessas possibilidades na enfermagem dos seus valores. Assim como minha esposa me fez refletir, ué, mas você vai voltar para a instituição, fazer contrato com hospitais e o seu valor de liberdade. Eu lembrei e falei, opa, se eu fizesse isso, isso ia atingir o meu valor de família e ia virar um regaço na minha vida, né? Eu lembrei e falei, você vê que a gente desvia. Por isso que tem que ter valores e propósitos para a gente centrar, porque o ser humano ele tende à distração. E essa autogestão, quando você faz autogestão, ó, acreditou em novas coisas, começou a pensar, né? O pensamento vem de crenças. Por que a gente está pensando muita coisa ruim e não sabe por quê? Porque tem crenças erradas, vem dos nossos pais, às vezes. Às vezes a gente resolve fácil, só de lembrar disso já... Ah, hoje eu não vou acreditar mais nisso, prefiro acreditar em uma coisa nova. Pode ser simples assim. Mas tem coisas que às vezes precisa até de uma ação maior. Sei lá, psicólogo, terapia, cada um vai saber o que, que precisa para tirar a crença limitante. O fato é que precisa tirar, não tem jeito. Não tem jeito. Uma vez tirando e acreditando em pontos, os pensamentos serão positivos. Não é pensamento positivo no sentido positivista, é pensamento real mesmo, ideias reais. E as ações aí sim serão em torno desses pensamentos e os resultados também. Aí alguém pode dizer assim, mas que tipo de ação, qual ação que eu vou ter? Calma, que ainda não precisa saber da ação agora. De novo, é o pensamento de pensar na carreira, né? O que eu vou executar, quais são as atividades. Aí agora que vem o quinto, que é plano de carreira. O que é plano de carreira? Que geralmente a pessoa preocupa lá no início, que pós que eu vou fazer, como é que eu vou me autodesenvolver. Plano de carreira, ele é uma consequência das perguntas que você vai fazer. Por exemplo, se você reconheceu dentro da essência da enfermagem, dentro dos valores que você tem, valor de autonomia, de cuidado com o próximo, por exemplo, autonomia, cuidado com o próximo, liberdade e família, por exemplo. Então, como consequência disso, nessa avaliação, você escolheu trabalhar com um determinado grupo de risco dentro de uma comunidade, ou seja, sem hospital no meio, porque você valoriza a liberdade, ou autonomia, enfim. Com determinado grupo de risco, por exemplo, diabetes e hipertensão, eles têm problema de qualidade de vida, de saúde. Eles não têm só aquela pressão, aquela hipertensão, não tem só um diabetes descontrolado, não tem só eventualmente um pé diabético. Isso é só problema. O problema maior que ele tem é não viver a vida de forma plena. Isso acaba virando uma proposta de valor que eu sugiro. Cada um tem uma proposta de valor. É o propósito maior. Já passa a ser o propósito. Qual é o propósito? Levar a qualidade de vida e bem-estar. Lembra que a enfermagem é holística, integral e leva bem-estar para o ser humano? Então, o propósito é levar bem-estar de forma integral e holística para determinado grupo de risco, diabetes, hipertensão, que tem determinados problemas, inclusive problema com autoestima, problema com... Aí, várias coisas. Se for anotar, vira dezenas. Isso vira proposta de valor. Então, em vez de você tratar aquele diabetes e aquela hipertensão, diabetes e hipertensão vai ser só um meio que você vai utilizar, vai ser só uma porta de entrada, é o problema de entrada para você tratar paciente como um todo, claro, através daquele... Ele só acha que tem aquele problema, mas ele tem muitos outros que, inclusive, gerou aquele problema. Costumo dizer, né? Hoje, ferida está na moda. Não tem nada de errado. Pelo contrário, é legítimo. Mas quem pensa nesse sentido não trata só a ferida do pé diabético. Você tem que tratar a ferida que o paciente tem na alma dele. E foi a ferida daquela alma que levou à ferida do pé diabético. Isso é gerar valor, né? Isso acaba sendo um propósito. Em vez de tratar feridas, tratar a alma das pessoas que têm uma ferida exposta, por exemplo. E como você vai fazer isso? Aí vem atividades, vem canais de comunicação. Essas atividades, como você vai se comunicar, como você vai se organizar, acaba sendo um plano de carreira naturalmente. Se você vai precisar fazer especialização ou não, essas próprias perguntas dentro ali do problema para resolver já trazem a resposta. Se você precisa de especialização para abrir um consultório ou não, por exemplo, não precisa. Você precisa de especialização para tratar esse tipo de paciente? Hoje, não precisa. Claro que você tem que ter a consciência de até onde você vai. E se eventualmente você precisar de uma especialização, seja para fazer o seu próprio marketing, seja para cumprir com a determinada legislação, seja para agregar valor para o paciente, que você tenha a consciência de exatamente como aquela especialização vai agregar e que, de preferência, você tira do faturamento da própria empresa, que é o sexto passo, que é a precificação. A precificação é consequência, aí agora vem de ré, né? Imagina, eu falei 4 A's, 2 P's. Os 2 P's que são o último, os penúltimos, e a precificação que é o último, ele é consequência das atividades que você executou. Essas atividades vieram do propósito,
esse propósito deu automotivação, e o motivo é o exercício que você já fez de encontrar um problema na enfermagem, e toda, né, essa engenharia reversa. E tudo isso, de forma prática, como que a pessoa pode hoje, ao meu ver, ganhar seis dígitos por ano, né? 100 mil reais por ano, igual vocês falam, de 5 a 10 mil por mês. 5 a 10 mil por mês, dá, se for 10 mil, dá 120 mil por ano. Se a média disso, 7.500, que é o meio do caminho, vezes 13, porque tem 13º, vai dar mais ou menos 100 mil por ano. Então, como que a pessoa pode ganhar 100 mil por ano? Ao meu ver, ela pode tanto no intraempreendedorismo, dentro da instituição, gerar valor dentro da instituição e através do que chama hoje de pejotização, se você virar um coordenador ou coordenadora de assistência da instituição gerando valor, com certeza eles vão querer, se for possível, depende da legislação, mas nas regiões que eu vi, unanimamente os estados aceitam, quer fazer a pejotização de um coordenador. Em vez de ganhar 4.500, que é o salário padrão, 4.000, ele pode ganhar até o dobro emitindo nota fiscal, já passa a empreender. Claro que não é só sendo coordenador, tem que gerar valor, enfim, pode ter um cargo superior. E eu cheguei nesse nível de proposta porque eu gerei valor de uma forma que o valor que o meu cargo, o valor que o meu salário, digamos assim, que o meu faturamento, o preço que o meu faturamento dava, né, o custo disso, ele era muito bem diluído nas unidades que eu atendia. E hoje que eu fui perceber que eu só atendi tanta unidade graças à internet. De alguma forma eu já usava a internet muito antes sem saber, porque eu fazia toda essa gestão por videoconferência, por Hangout, né? Ou Hangout, ou Meet, ou Zoom, enfim. Que felizmente me deu esse insight que eu posso escalar, que eu posso falar para mais gente, que não precisa ser presencialmente, que não precisa ser dentro do hospital, que não precisa ser... Então, isso abriu minha mente. Mas para quem quer dentro do hospital, também tem essa oportunidade. E para quem quer fazer de forma autônoma, tem várias formas, né? Se você tem um e-book, igual você estava falando aí, se a pessoa tem um e-book de 100 reais, vamos supor que ela empreende um bom tempo para colocar uma história de vida dela, uma coisa que ela acredita, fazendo esse exercício aqui, é muito prático, é muito simples, não é fácil, mas vai ser simples, gerar muito valor no e-book. Porque até então um e-book que seria para resolver um problema bem pequeno, vai ser para resolver um problema muito maior, vai gerar muito valor. E aí você pensa, se você vende um e-book de 100 reais para 1.000 pessoas, um país que tem 200 milhões de habitantes, isso é insignificante, na verdade, né? É 100 mil reais. E é muito escalável isso na internet. Sei lá, se a pessoa quer atender de forma autônoma, nesse exemplo que eu estava dando, ela pode agregar valor como? Ela pode fazer uma consulta presencial, pontual, se quiser, porque hoje já dá para fazer também à distância, né? Videoconferência, enfim, principalmente na pandemia. Ela pode fazer a primeira consulta, onde necessariamente tem que fazer uma atividade presencial e usar a internet para gerar mais valor do que o cliente esperava. Vamos supor que ela cobrou 150 reais naquela consulta. Em 1 hora ela resolveu o problema. Então, num dia, ela tem a possibilidade de atender 4 pacientes, estou colocando aqui pouco, atender 4 pacientes de 1 hora, dá 4 horas por dia. A 150 reais dá 600. Se você multiplicar, vai dar exatamente os 110, 120 mil por ano. Multiplicar por 5 dias na semana, trabalhando só 5 dias na semana, 11 meses no ano, tirando um mês de férias, e ainda tendo um período, que seria as outras 4 horas que sobrou de um dia útil, para aproveitar da internet, para gerar conteúdo para esses pacientes, para entregar muito mais valor. Se a consulta foi 150 reais, o paciente tem que entender que com aquele acompanhamento que ele está tendo, através do WhatsApp, através de Hangout, o que quer que seja, ele teve o triplo de valor a mais. Através dos conteúdos que a gente pode gerar aqui pela internet, através da educação, né? A internet é tudo, é prevenção, é educação, é acompanhamento, dá para acompanhar à distância, dá para levar toda essa proposta de valor, gerando valor à distância e às vezes colocando até um grupo de pacientes na mesma sala, para gerar comunidade, para gerar... Nossa, dá para agregar valor de muitas formas. O que você faz na mentoria, por exemplo, com certeza você agrega valor só de ter uma comunidade, só de um ver a situação do outro, de ver o exemplo do outro, já é um valor que pode até pagar o curso, se brincar. Verdade. Então, os alunos até falam, Sinara, o valor do curso já vale só a mentoria. Só a mentoria já é algo que tem um efeito muito grande. Exatamente. Então, eu sei que eu falei de uma forma bem simples aqui, porque nesse tempo, inclusive, eu até passei já estou finalizando por aqui.
Para dizer que realmente é simples mesmo. É fácil não, mas dá para simplificar bem isso. E o segredo está lá, se for para resumir aqui em 3 linhas, em um texto, uma frase. Quebrar a crença limitante, primeiro passo. E naturalmente acreditar, né? Você deixa de acreditar e logo coloca um novo hábito no meio, que é passar a acreditar em alguma coisa. 2 coelhos na paulada. Depois, pequenas ações, pequenas perguntas, pequenas curiosidades. E o terceiro é intensificar com alguém, ou com outras pessoas, ou com algum curso, seja uma especialização, uma pós-graduação, né? Porque especialização, na verdade, a prática já traz uma especialização. Você pode ser especialista em marketing digital sem fazer uma formação em marketing digital, porque a prática traz isso. Agora, pós-graduação, não, você precisa cursar e ter um certificado. Que seja, se você tiver a consciência. Você falou em um momento que eu achei interessante, né? As coisas vão vindo. E é isso mesmo, quando você tem a consciência, elas vão vindo. Só basta você acreditar. Não é tão fácil assim, mas é o primeiro passo mesmo, depois você intensifica. E essa intensificação ela é muito natural. É igual você querer ter um plano de carreira sem fazer tudo isso antes, na minha opinião. Não vai. Já o plano de carreira como consequência, é exatamente esse natural que você falou que vai vir. É basicamente o que eu acredito e eu tentei É muito resumir aqui. conhecimento, Depois, né, Patrick? Assim, você tem muito conhecimento assim nessa área, né? E é uma acho que você traz muito da sua vivência, assim, você sente muito. Acho que você é aquilo, valor é algo que a gente percebe, né? As pessoas percebem da gente, né? E assim, é perceptível isso assim em você. Eu quero agradecer você por ter trazido tanto valor aqui para essa live hoje. Enquanto você vai falando, eu vou tendo tanta ideia assim de outras lives para a gente fazer, porque você falou sobre muitos assuntos assim que, como você falou, né? Às vezes um assunto já daria uma live inteira, né? Um tópicozinho desses assim. E obrigada assim por você ter se esforçado para tentar trazer isso para cá. Acho que o pessoal gostou bastante. E vamos marcar outras vezes, viu? Porque tem bastante coisa aí que você falou e que é extremamente importante. Até questões polêmicas também, acho que às vezes é importante a gente trazer para também, né, trazer um pouco as pessoas para a realidade, né, e entender assim o mundo de verdade, né? Como você falou, a internet ela é muito democrática, ela é muito, a gente pode falar, né, o que a gente quer, o que a gente pensa, a forma como a gente pensa, a forma como a gente acredita, e eu super concordo, assim, então a gente pode trazer outras lives aí para a gente poder falar sobre outras inquietações, né, que o sistema coloca aí muitos enfermeiros, né? Então, assim, muito obrigada, viu? Por mim, a gente ficava aqui até 10 horas da noite falando aqui, né, trazendo bastante valor aqui, mas muito obrigada, viu? Espero que você tenha gostado também de estar aqui na live com a gente. Demais, para mim é uma satisfação estar aqui, primeiro cumprindo com minha missão, porque eu escolhi. Quando a gente tem propósito, até as polêmicas entram, né? Porque fica simples decidir. Eu falo mais de polêmica no meu perfil para eventualmente não influenciar, porque não é o propósito mesmo, mas às vezes é necessário, tem que falar, eu falo. De vez em quando aparece um hater lá e me desce o sarrafo, mas faz parte também. Ainda assim eu tento pelo menos levar uma clareza nesse sentido. Espero que a gente fale mais vezes também. Vamos sim, com Um dos certeza. motivos foi eu vir aqui buscar honrar o que vocês fazem, o que você e a Cláudia fazem. Eu me identifiquei com vocês antes mesmo da gente fazer essas conexões. Uma das coisas, quando a gente trabalha de forma leve, quando a gente busca sabedoria em vez de buscar só conhecimento, acaba que algumas coisas naturalmente vêm de forma simples. A gente faz poucas avaliações e consegue ver muito cenário. E eu vejo o cenário de vocês muito positivo, o trabalho de vocês é incrível. Todo mundo, todo enfermeiro que não tem hoje liberdade, não sabe para onde ir. Como a pandemia adiantou a internet em 10 anos, talvez, e eu vejo vocês como pessoas de conexão, de mentoria, de acompanhamento, e eu deveria estar aqui mesmo. Então, é quase que uma obrigação moral e profissional eu estar aqui. E deixando a última mensagem para quem ficou aqui até agora, para quem vai ver a reprise, eu
talvez você vai deixar gravado, nem sei se vai deixar. Vou sim. Uma última mensagem. O que faz eu estar aqui é esse véu da desmotivação na enfermagem, da descrença, de não acreditar, que eu também já tive. Eu acredito que faz parte do meu propósito mesmo. É simples a gente encontrar um propósito. O propósito geralmente é o nosso problema. Então, se você tem problema hoje, agradeça, porque esse problema vai fazer parte da sua história. Cada um tem sua história. E eu percebi, depois que eu percebi que a vulnerabilidade, ela ajuda, porque faz você desconectar com as pessoas, faz você sair de si, sair de dentro e trabalhar de forma mais leve, com transparência, colocar outras prioridades, como propósito, até desenvolvimento também, espiritualidade, enfim. E eu acho que não é à toa que eu fiz enfermagem, não é à toa que cada um de vocês que estão assistindo aqui fizeram enfermagem. Eu acho que só é caso perdido em últimos casos mesmo, porque deve ter, como a enfermagem foi feita de propósito, de uma visão espiritual, tem alguma coisa espiritual por trás, eu acredito. Não é à toa que a gente faz enfermagem. Muita gente faz de forma emocional, eu sei que às vezes até de forma errada, mas dá para aproveitar esse problema para virar uma solução. Sim. Então hoje eu acredito muito e eu gostaria que cada um pelo menos acreditasse. Se fosse para ficar com uma mensagem aqui, eu ficaria satisfeito se você passasse a pelo menos acreditar que a enfermagem, o enfermeiro, na verdade, ele pode se realizar nas principais áreas. Existe uma coisa que chama Roda da Vida, buscando coisas sobre empreendedorismo, descobri esse negócio de Roda da Vida. E hoje, de uma forma ou de outra, eu coloquei 12 áreas na minha Roda da Vida. Eu tenho um negócio com o número 12, mas não foi só por isso, por coincidência acabou chegando em 12. Eu acho que todo enfermeiro pode ter como resultado de fazer tudo isso aqui, ter como ganho sabedoria e um tipo de inteligência que é uma inteligência pouco falada, que é a inteligência espiritual. Hoje a gente está muito preso ali nas normas, rotinas, procedimentos, leis, etc, etc. Ainda está capengando para chegar na inteligência emocional, que é o que traz liderança, que é o que traz muitas realizações, valor. E a inteligência espiritual, que foi a de Florence, por exemplo, para criar tudo que a gente oficializar tudo que a gente tem hoje. Se a gente tiver essa visão de cima para baixo, tudo vai ficar mais claro. E para finalizar as 12 áreas que eu tenho certeza que cada enfermeiro pode. Eu não estou realizado nelas, muito pelo contrário, é uma busca contínua, mas hoje eu tenho a consciência. Uma evolução, né? E eu vou fazer questão de dividir essa evolução minha aqui nas mídias sociais. Plenitude, enfermeiro deve ter plenitude em finanças, saúde, espiritualidade, família, intimidade, diversão, vida social, contribuição social, autodesenvolvimento, contatos, networking e, para finalizar, propósito. E o propósito está por último, mas não menos importante, só para eu fechar aqui, espero que com chave de ouro. Que eu não estou conseguindo. Voltou. Já finalizei. Voltou. E estou sempre à disposição. Obrigada, Patrick. Bom, gente, sigam aí o Patrick nas redes sociais. O nome, né, do Instagram é @enfermeiro de valor, né? E também tem o canal dele no YouTube, que também tem bastante conteúdo bacana para vocês irem lá. Imagina, isso tudo que ele falou aqui, imagina isso 1000 vezes mais. Tem bastante coisa lá, acho muito bacana. Tanto para quem ainda está trabalhando aí no hospital, para quem está empreendendo. É uma mensagem assim, muito, muito bacana. E é isso, Patrick, obrigada, viu? E obrigada aí, pessoal, que comentou aqui, que participou, que deixou aqui a sua mensagem. É isso aí. Como o Patrick falou, esse é um dos caminhos, né? Só o fato de vocês colocarem aqui as mensagens de vocês faz muito... ajuda bastante, né? Então, obrigada aí, viu, Patrick? Só o fato de ouvir já estimula a crença, a fé. Então, ouvir faz bem. Não pode ouvir muito, mas tem que ir implementando. Valeu, muito obrigado. Tamo junto, tô sempre às ordens, porque você e a Cláudia precisarem. Manda um abraço para a Cláudia.
Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa Valeu, noite para todo mundo e tenha um bom final de semana. valeu, tchau.